Capítulo 21. As cenas seguintes ficaram borradas em meu cérebro, intermitentes. Só consigo me lembrar da incrível aceleração que Richard impusera ao corcel, de seu musculoso braço me apertando contra o corpo, do vento gelado me atingindo e da grande muralha de pedras crescendo em nossa direção. Cristo ainda não estava na minha data de passagem. Eu morreria esmagada. Lembro-me ainda de ter soltado um berro de pavor e fechado os olhos, protegendo minha cabeça em seu peitoral largo e convidativo. O cavalo finalmente parou, e após um breve momento, o único som que preenchia o ambiente vinha das batidas aceleradas dos nossos corações. Fraca e sem coragem de reabrir os olhos, eu permanecia com a cabeça alinhada em seu peito e meu corpo imobilizado por seus braços. O que estava acontecendo afinal? Por que Richard havia retornado? Por quê? Sussurrei sem me mexer. Eu não precisava completar a frase. Ele sabia o que eu queria perguntar. Ambos sabíamos, e ele, assim como eu, talvez não quisesse confrontar a dura realidade estampada na face do outro. Na minha, sofrimento, amargura, decepção. Na dele, traição, cobiça, triunfo. Sua respiração quente e ofegante ficou ainda mais forte, penetrando em meus cabelos e atravessando a manta, mas ele não respondeu. Ah não, ele tinha que me dar respostas. Por que eles não o seguiram? Indaguei quando finalmente arrumei coragem para levantar a cabeça. Dividida por emoções contraditórias, chorar, lutar, xingar e principalmente entender, perdoar, ávida por seus beijos e carícias. No breve instante em que nossos olhos se cruzaram, procurei algum vestígio de remorso, culpa ou vergonha em sua face. Qualquer mínima expressão que pudesse me dar esperanças de que tudo havia sido um grande engano e que ele retornara por mim, por nós. Mas não havia nada. Tudo o que encontrei foi um semblante frio, indiferente. Senti todo o ar sendo violentamente tragado dos meus pulmões. Nem um ferimento profundo me consumiria tanto. A frieza que irradiava de seu olhar causou um irreparável dano dentro de mim. Se eles nos seguissem, morreriam. Respondeu de má vontade, enquanto descia do cavalo. Estendeu a mão para me ajudar, mas recusei. Agitado, Richard rasgou a faixa dourada que amarrava o turbante sobre sua cabeça. Deixe eu ver isso, pediu, tomando meu braço ferido. Richard fazia uma espécie de torniquete para estancar meu sangramento, e enquanto enfaixava meu braço, eu me esforçava em não admirá-lo, o que se tornara uma tarefa hércula para os meus pouquíssimos e desavergonhados neurônios em funcionamento. Como alguém tão vil e inescrupuloso podia ser tão sedutor? Como, apesar de tudo, eu ainda me sentia loucamente atraída por ele? Por que está cuidando de mim? 7.000 moedas foi pouco, Richard? Resolveu aumentar o lance das apostas? Provoquei. Não temos tempo para gracinhas, garota. Desça, ordenou, e sem que eu esperasse, me puxou do animal. Nossos corpos tornaram a se roçar. Uma palpável e intensa energia fluiu por nossa pele. Eu tremi. Ele tremeu. Richard se livrou do cavalo com rapidez. Olhei ao meu redor sem saber bem o que estava procurando e me deparei com um lugar muito mais amedrontador do que o deserto que acabara de atravessar. Um mar de escuridão nos ladeava. Jesus, teríamos atravessado o portal? Visivelmente agitado, Richard me levou em direção a uma gruta estreitíssima, e assim que entramos, ele colocou algumas pedras para ocultar a entrada. Garota, já esqueceu meu nome? Tornei a provocá-lo, tomada por uma dor que me invadia a alma, a dor da certeza. Onde antes havia a esperança da dúvida, agora imperava a certeza do descaso. Ele já havia se esquecido de mim, de nós. Mas o seu nome não sai da minha cabeça, Richard. Confessei encarando-o. Estupidez a sua, retrucou de forma ácida, enquanto terminava de amarrar meu braço com a faixa. Outro golpe certeiro. Seria difícil me recuperar agora. Senti uma fraqueza generalizada e a respiração ficando cada vez mais difícil. Estúpida, por que acreditei em você? Murmurei e ele esboçou um sorriso indecifrável. Minhas pernas começaram a tremer e tive medo de desabar.
Diga apenas o porquê, Richard. Insisti, fazendo de tudo para me manter de pé. Eu disse que era um erro. Nunca escondi que tinha minhas dúvidas, explicou em tom sarcástico. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu tinha me enganado tão redondamente assim? Aquela figura desprezível à minha frente era realmente ele? E não tem mais? Tentei enxergá-lo melhor. Precisava ver sua reação, mas era quase impossível na penumbra. Não. Ele fechou os olhos, franziu a testa e comprimiu os lábios em uma linha fina. Logo depois, tornou-me a encarar com um olhar sombrio e ameaçador. Meu corpo se arrepiou por inteiro. E se você for um pouquinho inteligente, terá compreendido o que eu quis dizer. Você... Por quê? Levei as mãos à boca, atordoada. Meus olhos ardiam, mas não havia lágrimas, seca, desértica por dentro. Porque sou um zirquiniano. E soltou uma gargalhada congelante. E zirquinianos não valem nada. Será que ainda não entendeu o ponto mais importante da história? Você valia tudo para mim. Rebati sem pensar, tentando controlar a vertigem que se apoderava do meu corpo. Por um momento, ele pareceu vacilar e uma veia latejou em seu pescoço, mas logo em seguida tornou a vestir a couraça da indiferença. Você é que vale muito, híbrida, ironizou, e meus joelhos por pouco não dobraram. O peso da decepção era demais para mim. Valeu a pena o esforço. Híbrida, esforço, balbuciava sem conseguir acreditar na dureza daquelas palavras. Ainda estou te fazendo um favor, se quer saber. Favor? A vertigem avançou e a visão ameaçou opacar. Respirei fundo, mas não encontrei ar. Que favor, Richard? Do que você está falando? Não te interessa, e basta deste assunto. Respondeu impaciente e, vendo minha condição perturbada, concluiu o massacre de forma cruel. Você sempre soube o que sou, híbrida. Por que se iludiu? Respire, Nina. Aguente. Lancei-lhe um olhar tão gelado quanto a minha alma. Me responda só uma coisa. Por que se esmerou para me enganar se não havia necessidade de me fazer acreditar que sentia algo por mim? Eu nunca enganei você, respondeu ele com a voz subitamente rouca. Não? Ah, arfei. Como imaginei. Foi só para matar sua curiosidade. Só para me usar. Tem razão, Richard. Você não vale nada. Desde o início, eu avisei que te deixaria sob os cuidados de John, disse ele tentando manter a fisionomia impassível, mas começava a cerrar os punhos. Mas não comentou que partiria na manhã seguinte, que me venderia como uma mercadoria. Rebati furiosa. Que prazer teve em me fazer sofrer após ter me usado. Eu já não tinha sido suficientemente penalizada, Richard. Ele engoliu em seco e não me respondeu. E o que planeja agora? Inquiri, sentindo minhas pálpebras se fechando, ainda sem resposta. Aguente só mais um pouco, Nina. Já vai acabar. Concentre-se. Já não conseguiu o que queria? Insisti, e tateando, apoiei-me na gelada parede de pedras atrás de mim. Senti que ia desmaiar. Não, retrucou áspero. Você é minha missão, e de mais ninguém. Era óbvio. Era isso que ele queria dizer. Ele era a minha morte. Se alguém devia me matar, esse alguém era ele. Ah, sim, claro. Porque não pensei nisso antes. Soltei irônica. Você é a minha morte. Sim, garota, eu sou a sua morte. Rosnou, entre os dentes. Ótimo, guinchei. Então me mata agora, Richard. Acaba logo com isso. Ele arregalou os olhos e começou a andar de um lado para o outro. Foi para isso que você voltou, não foi? Além de ficar rico, vai ganhar muito prestígio concluindo sua missão, não é? Ataquei com uma força remanescente que jamais pensei possuir. Silêncio. Responda! Berrei animalesca, e ele franziu o senho. Não é tão simples assim, rebateu tenso. Na mosca. Nem a escuridão do entorno podia esconder a confissão estampada em seu rosto. O que está esperando? Me mata agora, Richard. Não foi para isso que veio me buscar? Voltei a ordenar, aproximando-me dele. Podia jurar ter visto suas pupilas tremerem. Não. Ele arregalou os olhos e deu um passo para trás. Eu não consigo. Balbuciava, transtornado, sem me encarar, como se estivesse travando uma batalha interna. Longe de você tudo fica tão fácil, tão claro, mas quando me aproximo,
Nada faz o menor sentido. Eu simplesmente não consigo ir adiante. Não precisa se consumir, Richard. Lancei-lhe um sorriso debochado. Você não terá trabalho algum. Afinal, já me matou há vários dias. O que você está vendo é apenas um corpo sem alma. Nina, Será que você não percebeu que a decepção que me fez passar teve o mesmo efeito que um punhal cravado em minhas costas? Indaguei feroz. Ops, esqueci. Zirquinianos não sentem nada, não é mesmo? Pelo menos nada que preste. Nina, Suas pupilas se contraíram num rompante. Agitado, ele não me contestou. Apenas me segurou pelos braços com força e me puxou para junto dele, abraçando-me com desespero e avidez. Eu quis reagir, mas simplesmente não conseguia me afastar de seu magnético tórax. Nova onda de calafrios. Arfou. Nina, eu não tive a intenção, Acaba logo com isso, Richard. Implorei, baixinho, com a cabeça afundada em seu peito. Mas, por favor, não me deixe sofrer. Ele me apertou com intensidade contra o seu corpo quente, quase tão febril quanto o meu, e soltou um gemido. Me perdoe, por favor, Nina. Fuzilando-me sem compaixão, ele afastou minha cabeça de seu musculoso peitoral e a segurou entre as mãos trêmulas. Não precisa me pedir desculpa, Richard. Falei para o meu espanto, sem tristeza ou rancor. Eu sei que não teve culpa. Fez apenas o que foi treinado desde que nasceu. Matar. Não! Bradou e uma veia calibrosa latejou em sua têmpora. Nina, Ele hesitava. Por Tyron, eu não sei mais o que fazer. Trovejou. Eu preciso de você. Eu quero você, Nina. Mas eu não devo. Eu não posso. Seu olhar era uma arma letal. Laser. E me atingiu de maneira devastadora. Senti meu corpo desfalecer. Mas dentro de mim, algo sombrio permaneceu intocado e alerta, insensível à presença arrasadora que Richard exercia sobre minha matéria e espírito. Lá dentro, borbulhando, crescendo, ganhando forma, uma ideia mórbida e sedutora começava a dominar minha mente e fincava seus alicerces na resposta que ele mesmo havia me dado. Os Irquinianos existem para tirar vidas e não para se apegar a elas. Egoísmo. Esse era o porquê de tudo. De fato, Richard havia me avisado. Não era amor o que sentia por mim, mas sim desejo. Desejo de despertar seu corpo anestesiado. Desejo por tudo que poderia experimentar por meio de uma híbrida. Eu valia muito mais do que uma fortuna em moedas. Minha morte era sinônimo de vitória, status, poder. Ele seria o grande vencedor dessa louca jornada. Mercenário e inescrupuloso, ele já havia rolado os dados, só que agora era minha vez de jogar. Me beija, Rick. Pedi, deixando o meu rosto roçar pelas palmas de suas mãos. Eu não posso, você está muito fraca. Ele afagou o meu rosto e, delicadamente, envolveu-me junto ao seu corpo fervente. O calor que exalava de sua pele me atingia em instáveis ondas eletromagnéticas. Calafrio, quentura, faíscas. Eu não posso, tesouro. Sussurrou e escondeu o rosto atormentado na curva de meu ombro, deixando suas mãos acariciarem meus cabelos e minha nuca. Tornou a se afastar e nossos olhares se sustentaram, vidrados. Por uma eternidade ou apenas uma pulsação, impossível saber. O fator tempo se desintegrou, mas era chegada a hora de colocar em prática o que havia aprendido com ele mesmo, blefar. Era o momento da cartada final, o beijo da morte. Agora era minha vez de decidir e a opção era fácil, morrer. Perder a minha mãe. Meus sonhos tinham sido aniquilados, minhas verdades eliminadas. O pior de tudo, meu coração fora trapaceado pela única artéria e esperança que o fazia pulsar, ir adiante. Enganada e abandonada pela única pessoa em que minha alma havia apostado todas as suas fichas. E o que me restara? Nada. Morrer era o que eu mais desejava naquele momento. Um fim para o meu martírio. Um ponto final, rápido e indolor. Eu estou bem, menti. Me beija. Tornei a pedir, mas na verdade eu queria dizer mais. Dizer que apesar de tudo eu o amava. Que no fundo eu compreendia a razão da sua dualidade, de tudo.
que não o culpava pelo seu execrável destino. Afinal de contas, a quem eu queria enganar? Tão extraordinária e simples como a vida que se inicia, Richard era o desfecho surpreendente, o término de uma jornada inexplicável, a minha morte. Ah, tesouro! Gemeu e, hesitante, tornou-a me estudar com seus hipnóticos olhos azul turquesa. Teria captado o que não consegui dizer? Compreendido o que estava por trás daquele pedido? Ou simplesmente agia de acordo com seu instinto zirquiniano e ansiava por desfrutar uma vez mais das espetaculares sensações que uma híbrida poderia lhe oferecer? A resposta pouco importava agora. Eu já havia decidido. Richard, sorri e aproximei meu rosto do dele, ainda mais, permitindo que nossas respirações se encontrassem. Após um suspiro de satisfação, ele sorriu de volta e se curvou, apertando-me violentamente contra o seu corpo. Deixou seus lábios fundirem-se nos meus. Richard era um fio de alta tensão desencapado e me eletrocutava de prazer. Sua boca macia, sua pele ardente, suas mãos vigorosas. Não tive forças para lutar contra, nem queria. Foi quando aconteceu. Ele sugou minha energia vital, ou o que restava dela. Senti meu coração trepidar freneticamente no peito, até perder a força e parar de bater. Há pouco mais de um mês, eu nunca havia pensado em como morreria. Paradoxalmente, a morte surgiu em meu caminho, e junto com todos os horrores, ela me trouxe felicidade, vida. A vida que eu jamais imaginaria ter, muito além das minhas expectativas. Infelizmente, com uma mão ela me acariciava, e com a outra me ceifava. A lâmina da foice, entretanto, não era fria e cortante, mas ardente e arrebatadora. Nina? Escutei um berro de pavor. De repente, um novo choque, dor, calor, combustão, um curto-circuito avassalador e paralisante. Senti meu corpo ser comprimido e arremessado à estratosfera. Um fogo incandescente me queimava as entranhas. Tudo ardia, me consumia, me entorpecia. Ah não, Nina! Havia desespero e remorso em seus gemidos desesperados. Onde eu estava? Por que sua voz vinha tão distante? Não, 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 tesouro, fale comigo! Espasmos. Meu corpo era violentamente castigado por uma sequência de espasmos incontroláveis. Nina, eu não podia ter beijado você desse jeito. Eu já não sentia mais meu corpo. Imagens borradas dançavam em meu campo de visão. Por Tyron, o que foi que eu fiz? Tesouro, não! Os berros de pânico chegavam baixinho, quase como uma melodia de fundo, para o lindo sonho cheio de sussurros e espectros dançantes. Ah não, Nina, não! Por favor, fique comigo. Nina, você consegue me ouvir? A voz distante trepidava. Sentiu tudo e absorviu nada. Eu estava completa e vazia. Que voz suave era aquela? Eu a conhecia? Nina, por favor, me escute. Por favor, tesouro. Não. Implorava a voz, sacudindo o meu corpo inanimado. Minha audição conseguia distinguir um soluço de desespero, açoitando a bem-vinda quietude. Estaria sonhando? Não desista, por favor, não desista. Ouvi um choro compulsivo, cortante. Desistir. O sonho estava perdendo a cor, a definição. Minha Nina, não, eu sinto muito, eu... Novos soluços. Uma agradável sensação percorria meu corpo. Estava sendo acariciado e umedecido ao mesmo tempo. Um sabor. Uma mistura de doce e salgado, gosto de lágrimas, um mar delas. Foi a última coisa que senti. Por favor, aguente firme, tesouro, eu... E a bela voz desapareceu, sem vestígios, sem despedida. O sonho perdeu o som. Os espectros se foram, dando lugar a um oceano de sombras, agonia e escuridão. Epílogo. Um incômodo em minhas pálpebras. Claridade. Meu corpo sacolejava de um lado para o outro. Como reflexo de defesa, abri os olhos e me levantei num rápido impulso. Que estupidez! Devia ter permanecido como estava e de olhos bem fechados. Onde estou? Em pânico e atordoada, berrei para um sujeito de calvície reluzente, montado sobre o cavalo, que ladeava a carroça onde eu me encontrava. A paisagem árida ao meu redor era completamente cinza e mórbida. Finalmente, bradou satisfeito o homem.
Ele deixou um largo sorriso se abrir logo abaixo de seu volumoso bigode ruivo. Extasiadas, pupilas verticais me saudavam, pupilas que abriam e fechavam sem a mínima timidez. Bem-vinda, Zirk híbrida. Ah, não!